são aqueles que se relacionam conosco. É importante a gente notar o seguinte, porém, que a gente diz que são uma hierarquia mais próxima, mas eles estão muito acima de nós. Ou seja, o menor de todos os anjos é muito superior a nós. Tanto que os anjos, quando eles aparecem, né, você chega e diz assim, padre, mas por que a gente não pode ver os serafins, os querubins? Gente, um anjo quando aparece, a reação é temor. Né? Todas as vezes que um anjo aparece, ele diz, não temas, Maria, não tenhas medo, Zacarias. Por quê? Porque o anjo não é um bebezinho gorducho, não é como a gente costuma ver pintado por aí. O anjo, ele é tremendo. Não é? Então, quanto mais alta a hierarquia angélica, né, assim, maior o poder. Então, os principados, arcanjos e anjos são aqueles que se relacionam mais conosco. Os principados, eles têm essa função de comunicar, né, as ordens também para os anjos. Eles são simbolizados como tendo uma coroa e um cetro na mão, porque eles têm esse domínio. Eles têm também algum relacionamento a mais com as figuras principais da história da humanidade, os grandes guias da humanidade. Eles, digamos assim, recebem missões especiais desses anjos maiores. Mas nós conhecemos mais os dois últimos, né? Os arcanjos e os anjos, que são aqueles que a gente vê com mais frequência na história de salvação. Os arcanjos são tradicionalmente 7, nós conhecemos pela Bíblia o nome de 3 deles: Miguel, Gabriel e Rafael. Existem também livros apócrifos que falam os nomes de outros anjos, por exemplo, Uriel, né? Seria um quarto arcanjo. Mas o importante não são os nomes deles. O importante é nós sabermos que eles têm missões especiais na história da salvação da humanidade. Gabriel é a força de Deus, Miguel é um anjo forte pela sua humildade, né? Quem como Deus, e Gabriel é a força de Deus, e Rafael é a cura de Deus. E temos nossos anjos da guarda, né? Nossos anjos da guarda não são anjinhos, tá? Eles são anjos. Se o seu anjo da guarda aparecesse para você, você desmaiaria de susto, de tão glorioso que ele é. Agora, imaginem a humildade desse anjo, muito superior a nós, nos servindo, cuidando de nós. Só que acontece o seguinte, existe uma diferença entre os anjos e os demônios. O demônio, ele entra na sua vida sem pedir licença. Ele vai lá cutucar você, vai lá tentar você. Claro que Deus não permite que ele nos tente acima da força que ele nos dá, da graça que Deus nos dá, mas ele entra sem pedir licença. Todo demônio é violento, né? Todo demônio faz violência contra nós, nos desrespeita, né? Enquanto os anjos não. Nosso anjo da guarda nos respeita muito. Então, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, já que nós estamos falando de santidade, ele dizia assim, olha, ele falava para os dirigidos espirituais deles, vocês deixam os anjos de vocês ociosos. Vocês têm que dar tarefas, têm que dar missões para os anjos da guarda. Por quê? Porque Deus colocou ele do lado de vocês para vocês os utilizarem, né? Diz que um dia o Padre Pio estava lá com o terço na mão e um frade foi lá falar com ele e ele disse, espera aí, mandou ele parar, porque o Padre Pio também tem um temperamento, né? Espera lá. Aí continuou, lá pelas tantas, quando terminou, o Padre Pio chamou o frade. Eu disse, desculpa, Padre Pio, o senhor estava rezando o terço? Ele disse, não estava rezando o terço. O que é que o senhor estava fazendo, então? Você não viu a fila de anjos da guarda? Eu estava dando missão para o anjo da guarda dos meus dirigidos espirituais. Que curioso. Né? Então, assim, são santos que recebem de Deus essa graça de poder ver os anjos. Mas nós podemos experimentar, né? Nós talvez não possamos ver os nossos anjos da guarda, mas nós podemos experimentar a sua presença se nós nos abrirmos a eles. Primeira coisa, então, quais são as nossas atitudes básicas com os anjos da guarda?
respeito e veneração por termos do nosso lado uma presença santíssima. Segunda coisa, gratidão imensa ao nosso anjo da guarda. E terceiro, confiança. Confiar nele. Confiar a ele situações. Quando, por exemplo, pessoas têm dificuldade de encontrar seu futuro esposo, sua futura esposa, eu sempre digo, olha, fale com o seu anjo da guarda, para que ele se ponha de acordo com o anjo da guarda da pessoa que Deus preparou para você, para que vocês se encontrem, né? Por quê? Porque existe uma ação angélica na nossa vida. Mas a gente precisa abrir as portas, porque ele não invade, o anjo nos respeita. Que lindo, Padre Paulo. E existe às vezes alguma confusão com relação ao anjo da guarda em relação à cabala, por exemplo. Tem gente que quer saber o nome do seu anjo da guarda. Isso é correto? Veja, a cabala, ela é uma corrente gnóstica que entrou dentro do judaísmo medieval e nós cristãos não aceitamos os ensinamentos da cabala. Então, essa história de anjos cabalísticos, etc., etc., é uma forma de seduzir as pessoas para uma curiosidade. A igreja, ela sabe pouco a respeito dos anjos. No entanto, o pouco que a gente sabe, a gente fala e deve pregar, deve saber. Mas essa curiosidade de saber mais nomes, etc. e tal, veja, são coisas que a igreja não conhece. E a cabala, ela tem uma tendência de levar as pessoas pela curiosidade, mas pode ser que a gente esteja brincando com fogo. Ou seja, exatamente, vamos lembrar que se eu fosse Satanás e quisesse implantar a adoração de Satanás no mundo, porque é isso que ele quer, ou seja, Satanás quer ser adorado, ele quer tomar o lugar de Deus, não é isso? Então, como que se implanta o satanismo no mundo? É chegar e dizer assim, adorem Satanás. Ninguém vai começar a adorar Satanás. Vai começar, olha, eu tenho relacionamento com os anjos, né? Mas que anjos? Vem cá, eu vou mostrar para você coisa que a igreja não sabe, né? Vem cá, nós temos uns segredos especiais, e vai seduzindo, vai levando, daqui a pouco você está lidando sim com anjos, mas não com os anjos bons, mas com os anjos maus, né? Então, muito cuidado para não se envolver, né, nesse tipo de jogo perigoso. Eu não estou acusando ninguém de nada, eu só estou dizendo que é um jogo perigoso, né? Vamos confiar nos nossos anjos da guarda, nos anjos que nós conhecemos e que a igreja coloca aí na revelação divina da Sagrada Escritura à nossa disposição, mas sem querermos agora preencher as lacunas do mistério com curiosidades, porque isso pode nos levar a ambientes muito perigosos. O anjo da guarda, Padre Paulo, ele é dado à pessoa quando ela nasce ou quando ela é concebida? Como é que é? Existem várias opiniões a respeito disso. Assim, veja que a igreja, nesse sentido, ela não obriga ninguém a acreditar em certas coisas. Nós sabemos que nós temos um anjo da guarda. Existe uma opinião teológica que diz que o anjo da guarda é dado somente no dia do batismo. Existe uma opinião teológica que diz que o anjo é dado no momento da concepção e que, na verdade, você já teria esse anjo desde toda a eternidade, não é? Nós deixamos essa liberdade. Minha opinião pessoal é que os anjos nos são dados por Deus desde toda a eternidade e que eles têm essa missão, porque os anjos não são dados somente aos seres humanos. Os anjos são dados a toda a realidade, né? Então, nós podemos, isso aqui é opinião, hein? Opinião teológica, cuidado, ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas eu creio também que possa haver realidade angélica também no mundo dos animais, das plantas, das estrelas, dos seres do cosmos, que Deus, né? Deus, ele é abundante, Deus não faz as coisas de forma mesquinha. A gente olha para as galáxias, para o cosmos, etc. Bom, se o mundo material é tão grande,
por que o mundo espiritual tem que ser pequeno? Né? Então, minha opinião é que seria um mundo muito, muito grande, né? O mundo angélico e um mundo fascinante que nós iremos ver quando estivermos no céu. Então, também é interessante ensinar as crianças, desde cedo, né, a oração do Santo Anjo. A oração do Santo Anjo, uma confiança imensa, né, no nosso anjo da guarda. E você pode também ter devoção ao anjo da guarda de santos. Porque o anjo, vamos supor, o anjo do Padre Pio. O anjo do Padre Pio deve ter sido um anjo muito, né, potente, extraordinário, porque aquelas batalhas que o Padre Pio tinha com Satanás, etc. Então, agora o Padre Pio está lá, no céu, ele não precisa, o anjo dele, digamos assim, está desocupado, né? Então você tem o seu anjo da guarda, mas você pode também invocar o anjo daqueles santos da sua devoção, né? Você pode invocar o anjo de Santa Rita, o anjo de Santa Teresinha, e assim ter mais anjos na sua devoção, na sua familiaridade, né? Assim, não somente o seu anjo da guarda, mas outros anjos. Então, nós vamos encerrar hoje deixando esse convite, né, Padre Paulo, que as pessoas deem missões para os seus anjos, sim, que era algo que a gente não sabia, né? Que a gente precisa respeitar e amar o nosso anjo da guarda. Exato. E depois, também, nós temos pelo menos um anjo da guarda. Por opinião teológica, também, às vezes, se diz que pode ser que nós tenhamos mais de um anjo da guarda. Por exemplo, eu tenho um anjo da guarda como criatura, um anjo da guarda que me foi dado no batismo, um anjo da guarda que me foi dado no dia da minha crisma, um anjo da guarda que foi dado no dia do meu sacerdócio, o anjo da guarda que cuida do meu sacerdócio. São opiniões teológicas, a gente, na verdade, a gente não sabe, né? Mas se abrir, né, aos santos anjos de Deus, sejam eles quantos forem, sejam eles quais forem, os santos anjos que estão aí para nos ajudar. Então fica aí essa mensagem, acesse o site do Padre Paulo, continue ajudando a Canção Nova, porque toda essa missão, todo esse conhecimento que nós estamos levando para você é feito com a sua ajuda, com a sua colaboração. Nós encerramos por hoje, mas continuamos semana que vem, né, Padre Paulo? Se Deus quiser. Deus abençoe você e que os santos anjos de Deus protejam você e a sua família. Até a semana que vem.